Olá, muito boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo a essa nossa transmissão, direto aqui do gabinete da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, o gabinete pastoral. Hoje é domingo, dia 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. Este é o sermão da noite que nós pregamos há poucos instantes atrás no culto que fizemos ao vivo. Então, para você que me acompanha aqui no grupo de WhatsApp da igreja, para você que me acompanha também na página do Facebook da igreja, para você que me acompanha na página do site da igreja e no YouTube, no canal do YouTube da igreja, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu espero que de maneira muito especial a graça do Senhor seja derramada abundantemente sobre a sua vida. Eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 22, para lermos daqui a instantes, do verso 14 ao verso 18. Hoje, parte do mundo, aquele que é mais objetiva e diretamente chamado de mundo cristão, celebra a Páscoa. É preciso que se diga bem da verdade que a Páscoa não é, pelo menos quanto à sua origem, uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. De acordo com Êxodo, capítulo de número 12, ela foi celebrada pela primeira vez pelos judeus, ainda no cativeiro egípcio. Isso, mais ou menos, há 1500 anos atrás. Ela era conhecida ou chamada de Festa dos Pães Asmos, ou Pães Ázimos, ou ainda pão sem fermento. E isso era uma cerimônia. A palavra Páscoa, em hebraico, é Pessá, que significa literalmente passar por cima ou passagem. E isso ilustra o fato de que Deus simples e literalmente passou por cima das casas dos eleitos protegidos pelo sangue do Cordeiro, que sacrificado teve seu sangue passado nos umbrais das portas lá dos judeus que moravam no Egito, e ao mesmo tempo em que Deus passava por cima das casas dos judeus lá no Egito, cujos umbrais das portas, os batentes das portas, estavam protegidos pelo sangue dos cordeiros sacrificados, ao mesmo tempo, ou simultaneamente, Deus, com seu anjo da morte, feria aos egípcios, matando-lhes todos os primogênitos. Ainda, de acordo com Êxodo capítulo 12, a Páscoa aconteceu na noite anterior à saída, à libertação do povo de Israel, depois de 430 anos, morando no Egito desde a chegada de José, dos quais os últimos 400 foram de escravidão, foram de opressão. Então, a Páscoa para o judeu é, por isso, um marco de libertação. Inaugura, um novo início, um novo começo, uma nova fase na vida de relação do povo com Deus. Uma questão que surge pode ser a seguinte: a igreja hoje, nos dias atuais, ela deve celebrar, ela deve guardar, ela deve comemorar, ela deve observar, ela deve festejar a Páscoa? A resposta é sim. Outra questão que surge em função dessa resposta afirmativa, positiva, de que a igreja deve celebrar a Páscoa nos dias de hoje, é a seguinte: por quê? Se ela é uma festa judaica, e ela é, se ela tem origem na saída do povo de Israel da terra do Egito, depois de uma escravidão, onde durante 400 anos o povo foi escravo, qual a razão que a igreja tem para celebrar? Se a igreja não é judia, não estamos vivendo no Egito, não somos escravos de Faraó ou dos faraós. Então por que a igreja deve observar? Bem, de acordo com 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa de Êxodo 12 implicou no sacrifício de cordeiros para que o sangue desses fosse aspergidos nos batentes das portas das casas dos judeus. Quando Paulo escreve
que Cristo é o Cordeiro Pascal, ao longo de toda a sua exposição bíblica, nas várias cartas apostólicas que escreveu, ele mostra e prova que os cordeiros sacrificados lá em Êxodo 12, para que o povo de Israel fosse liberto, vivesse e caminhasse para a terra prometida por Deus, é uma prefiguração, uma sombra, um simbolismo do sacrifício substitutivo de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a fim de que o seu povo eleito do Senhor, fosse liberto da escravidão deste mundo que jaz no maligno, que vivesse e caminhasse para o céu. Lá no Velho Testamento, todo ano, um cordeiro deveria morrer, ser sacrificado para que o povo tivesse os seus pecados perdoados e o povo fosse abençoado por Deus. Hoje, Cristo morrendo uma única vez, diz Hebreus, isso já é suficiente. Então a igreja deve, por isso, guardar, celebrar, festejar a Páscoa, e também porque existem pelo menos 2 outros motivos importantíssimos, conforme nos apresenta agora sim o texto de Lucas 22, o verso 14, lido, nos diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes então: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Por isso vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 2 razões. A primeira, que nós podemos visualizar aí em Lucas 22, o texto que nós acabamos de ler, do verso 14 ao 18, é o seguinte: a celebração, a comemoração da Páscoa é da vontade do Senhor. Olhem aí o verso de número 15. No texto original, há uma apresentação de uma expressão idiomática do hebraico, que significa o seguinte: grande desejo, ou um desejo muito forte, ou ainda um intenso desejo. Queridos, esta é uma celebração bíblica que nós podemos e devemos comemorar, porque Jesus a celebrou com os apóstolos, porque era da sua vontade. Não há tantas outras situações em que a vontade do Senhor é tão clara, é tão objetiva, é tão direta, mas a Páscoa é. O segundo motivo que Lucas 22, de 14 a 18, nos permite visualizar para comemorarmos a Páscoa é a seguinte: o Senhor é presente e ele participa ativa e dinamicamente da Páscoa. Olhem de novo para o verso de número 15. Nós podemos e devemos celebrar a festa da Páscoa, não somente por ser o caso de Cristo, ser o Cordeiro Pascal, e também porque é da sua vontade, mas porque ele é presente na Páscoa. O Senhor se faz presente na celebração da Páscoa. O Senhor participou dinâmica e ativamente da celebração da Páscoa com seus discípulos aqui em Lucas 22. Olhem o verso 15. Jesus come com os apóstolos. Olhem para os versos 17 e 18. Jesus bebe vinho com os apóstolos. E aqui nos cabe um registro cultural significativamente importante, que é o seguinte, e esclarecedor. Os judeus, e Jesus como judeu não é exceção, tomavam vinho. Isso era cultural para eles. Só que o vinho era constituído, à época, quando Jesus tomou, de 3 partes de água e 1 parte de vinho. Então não era um vinho puro e simples. 3 partes de água, 1 parte de vinho. Agora o que isso que ouvimos até aqui nos mostra? Que lições nós podemos tirar disso tudo? Primeiro, que nós podemos aprender que Jesus tem na celebração da Páscoa um momento importante de profunda comunhão, de intimidade relacional com seus discípulos. Queridos, desde Êxodo 12, 43 a 46, estabeleceu-se que só os eleitos do Senhor o têm presente na Páscoa e podem desfrutar de sua comunhão. A Páscoa é, então, uma celebração em que o Senhor estreita
sua vida relacional de comunhão com os seus discípulos. Essa é a primeira coisa que nós podemos apresentar. A Páscoa é importante porque é um momento onde o Senhor Deus estreita a sua relação de intimidade conosco, como igreja. Segundo, nós podemos aprender que Jesus tem na celebração da Páscoa um momento de comemoração, de festejar a histórica libertação dos judeus. E Jesus, como um judeu, celebra a libertação do seu povo eleito da escravidão do Egito, que espiritualmente representa a libertação do seu povo, dos seus eleitos, dos seus escolhidos, da escravidão do pecado. A celebração da Páscoa por Jesus, tanto com seus discípulos, é uma recordação de fatos, de episódios, de experiências, de acontecimentos da nação de Deus em favor dos seus escolhidos, da ação de Deus em favor dos seus escolhidos. E por último, nós podemos aprender que Jesus tem na celebração da Páscoa um momento de antecipação da vida com os seus eleitos na eternidade ou no reino de Deus, de acordo com o versículo de número 18, onde na casa do Pai há muitas moradas que estão sendo preparadas para que os escolhidos estejam com o Senhor todos os dias, para sempre, eternamente, de acordo com João capítulo 14, versículos 2 e 3. Então, 3 lições. A primeira, na Páscoa há um momento de profunda comunhão e intimidade relacional de Deus com o seu povo eleito. Segundo, na Páscoa há um momento de comemoração, de festejar a história da libertação, da ação de Deus libertadora para com o povo, os seus eleitos. E terceiro, na Páscoa nós aprendemos que ela antecipa o que será a vida eterna de Deus, Jesus, com os seus discípulos. Eu espero que Deus te abençoe de maneira muito especial. Eu quero convidá-lo para que na próxima terça-feira desta semana agora, hoje é dia 12, então dia 14, você volte a nos acompanhar no culto de oração, quando nós ministraremos aqui uma mensagem. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, a graça de Deus esteja sobre o seu coração, sua vida, sua família. Amém.